Bom, tá gravando. Bom dia a todos e a todas e aos gêneros não binários. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só dar uma olhada aqui na atividade de vocês para ver quem entregou, quem não entregou. Bom, aqui pelo Google Classroom tem 13 trabalhos pendentes ainda, mas eu acho que isso é gente que paga a matéria. Eu vou falar aqui o nome para vocês me dizem, tá? Se é gente dessa turma, se é gente de outras. Tem outras que eu conheço que são de outra mesmo. José Andrade, Gabriela Cardim, Nicolas Cavalcante, Laísa Nascimento, Aline Silva, Maíra Santos, Wendy Pontes, João Oliveira, Alisson Silva, Douglas Silva, Raquel Silva, Ítalo Silva e Lucas Vasconcelos. Não tem nenhum daqui. É tudo de... Só Zé Maria. Zé Maria daqui. Zé Maria, não. É Zé Maria, ele falou? Esse José Andrade é? José Andrade, José é Andrade, Zé Zé Maria. Maria. Certo. Os outros eu acho que é tudo de Adif. Já dei aula para esse povo todinho. Acho que paga matéria. Pronto, mas beleza. Se vocês tiveram alguma dificuldade para fazer essa primeira atividade, é de Adif, exatamente. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer essa atividade e tal, o que é que acharam? Foi boa. De boa. Vídeo massa. Inclusive, o vídeo foi muito bom. Top, maravilhoso. Eu gosto muito daquele vídeo, apesar de ter algumas coisas meio pesadas, mas enfim. Teve um comentário aqui no chat que eu acho que resume bem esse vídeo. Deixa eu ver quem foi que fez. Guilherme, abaixo o capitalismo. Eu, assim, sem querer parecer doutrinador, mas esse vídeo, ele é muito, muito tocante, assim, no que o capitalismo foi capaz de fazer, né? Além de interessante, ele deixa a gente muito reflexivo, principalmente porque a gente percebe que as ideias do nazismo, do fascismo, principalmente do nazismo alemão, né, aquelas ideias propagadas por Hitler, não são originais, né? Não são... Fala com a Twitter, já está dando confusão desde ontem com o professor, mas enfim. Essas ideias de Hitler, de pureza racial alemã, de branqueamento do povo alemão e tal, não é uma ideia original, né? Desde o século XIX que isso é ventilado, que isso é falado, e é falado o que é muito pior, é falado como se fosse um conhecimento científico, né? A eugenia, o darwinismo social, tal, eram tratados como conhecimento científico, né? Inclusive, tem um livro muito clássico que estuda o movimento eugenista norte-americano, que o nome é A Falsa Ciência do Homem, né? Então, já pelo título do livro, você já depreende de como ele vai tratar, né? Mas, enfim, vocês têm alguma coisa a comentar do vídeo, antes da gente entrar no assunto mais específico? Alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica? Uma coisa que eu pude observar também no vídeo é que essa forma de produção, né, meio de produção, né, o capitalismo também impregnou na cultura de algumas sociedades, né? Isso daí tornou essa ideia de que o negro é uma raça inferior, essas coisas, bem impregnada na cultura de algumas populações, de algumas sociedades. Inclusive aqui no Brasil, né? A gente vê isso ainda muito, muito entranhado na nossa formação social, né? Essas ideias aí que o vídeo mostrou, elas circularam assim com muita força no começo do século XX e final do século XIX, né? Darwinismo social, eugenia, racismo científico, enfim. E no Brasil, elas chegaram com muita força, mais ou menos a partir da década de 1880. E foi justamente o período que se discutia, né, aqui no Brasil, o fim da escravidão, né, a abolição, o que é que ia se fazer com os escravos e tal. E uma das vertentes desse racismo científico, desse darwinismo social,
é o que a gente chama de antropologia criminal. Agora eu não lembro se o vídeo fala sobre isso, acho que não. O que é a antropologia criminal? É um ramo da criminologia. A criminologia é o ramo do direito que estuda a origem do crime, e a antropologia criminal, que é o que eu estudo, né, é uma vertente da criminologia do começo do século XX, final do XIX, que tenta explicar o fenômeno do crime do ponto de vista biológico, né? Atribui a criminalidade de um indivíduo às suas características biológicas. É como se eles tentassem provar que determinados seres humanos já nasciam com propensão biológica ao crime e outros não nasciam com essa propensão biológica, né? Então, essas ideias elas são muito comuns nesse período aqui no Brasil, no final do século XIX, quando se estava libertando os escravos. O que é que a gente vai fazer com os escravos? A gente vai dar cidadania ou a gente vai tornar os escravos casos de polícia? A população negra vai se tornar caso de polícia. Bom, o resultado disso vocês já sabem, né? Então, no final do século XIX, começo do XX, o negro, o ex-escravo, ao invés de, no Brasil, ser incorporado à sociedade, à nação, ele foi criminalizado, foi perseguido. E esses discursos de darwinismo social e antropologia criminal colaram muito aqui no Brasil, né? Tinha muitos defensores aqui no Brasil, por exemplo, de estudiosos como Cesare Lombroso. Lombroso foi um psiquiatra italiano que ele lançou um livro que se tornou clássico assim, no direito do século XIX, que é O Homem Delinquente. Lombroso estudou crânios de várias populações, de vários países do mundo, na tentativa de provar que o crânio do criminoso ele era diferente, né? E ele apontava de que você podia perceber, Lombroso sei que apareceu, né? Frenologia, exatamente. Né? Ele provava que você podia identificar um criminoso pelas suas características físicas, né? Então, um criminoso, chamado criminoso nato, aquele que nasce com propensão do crime, ele apresenta sinais como cabeça grande, testa maior, queixo protuberante, nariz maior, lábio carnudo, né? Para ele, para alguns adeptos dessas hipóteses, a mulher também já é propensa ao crime por causa de histeria, de menstruação, etc. e tal. Canhoto seria já propenso ao crime. Então, não, pois é, boa parte da população brasileira está ferrada, né, porque ninguém escaparia das teses de Lombroso. Mas isso é justamente uma tentativa de ligar o fenômeno do crime às populações não brancas, né? Então, por isso que isso teve uma repercussão tão grande na Europa e, exatamente, é o passado com muito se orgulho. Por isso que isso teve tanta repercussão na Europa e aqui no Brasil isso caiu como uma luva, né? Um Brasil com esse passado escravocrata, que optou por não dar cidadania ao negro, e sim criminalizar o negro, a cultura negra, né? Essas ideias caíram como uma luva. E aqui no Brasil, um dos grandes difusores dessa ideia foi um médico baiano chamado Nina Rodrigues, né? Ele atuou na Faculdade de Medicina da Bahia, no começo do século XX, e era um dos grandes defensores dessas ideias de Lombroso aqui no Brasil. Então, você percebe essas ideias muito entranhadas na nossa cultura ainda hoje, né? Quando se inferioriza o negro, quando se criminaliza o negro, quando se persegue policialmente o negro e não o branco, quando um branco e um negro que cometem o mesmo crime são tratados de maneira completamente diferentes, né? E, assim, os crimes contra a droga são, assim, para mim, o maior exemplo disso, porque todo mundo sabe que em festinha de branco, né, rola LSD, rola cocaína. Cocaína é o mais leve, né? Ninguém invade uma festa de branco para prender, né, para erradicar o uso de droga, mas basta ter um baile funk que a polícia cai em cima do baile funk, porque ali são negros fumando maconha. Maconha é uma droga barata, né? É uma droga... Ai, meu Deus, acabei de negar outra pessoa de novo. Maconha é uma droga barata, é uma droga de pobre, digamos assim, né? É uma droga de fácil acesso. Cocaína é uma droga de rico. Então, até isso está presente no nosso racismo estrutural, né? E tudo isso nasce
nesse contexto aí, no século XIX, que esse filme mostra muito bem, né? Eu escolhi esse vídeo, não foi gratuitamente, não, porque faz a gente pensar não só no contexto do capitalismo do século XIX, como também, bom dia, Lucas, como também faz a gente pensar nas próprias repercussões que isso tem nas sociedades capitalistas até hoje, né? E, assim, isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Europa, porque a Europa tem um sentimento xenofóbico muito grande, e não somente com relação ao negro, mas ao estrangeiro como um todo, né? Porque as ideias que circularam lá na Europa no começo do século XX é uma ideia de que o europeu era uma raça pura, o branco era uma raça abençoada, o branco tinha como missão levar a civilização para o mundo, o racismo científico, exatamente, né? Então, por que eu trouxe essa discussão, esse vídeo, etc. e tal? Por conta de como o capitalismo no século XIX ele foi muito dependente desse discurso, dessa produção discursiva, dessa produção de um conhecimento que levava ao mundo a ideia de que os brancos são puros e os não brancos têm que ser exterminados, a população do mundo tem que ser branqueada, né? Só uma coisa, voltando para o vídeo, né? O que eu acho também muito interessante, muito importante naquele documentário, né, do documentário da BBC, é da BBC? Acho que é. Da BBC, é que fala-se muito, por exemplo, no genocídio alemão, né, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus. Mas se a gente for pegar outros episódios da história que não são muito bem contados aqui no Ocidente, né, a gente vê que o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial foi quase uma fichinha, né? O rei Leopoldo da Bélgica, por exemplo, matou mais do que o dobro disso de negros na África, né? A Inglaterra, quando chegou lá na Austrália e nos países circunvizinhos, né, na Oceania, também matou muita gente, matou, mutilou, enfim, né? Não sei se vocês já viram um caso, um exemplo, agora também realmente não lembro se tem nesse vídeo, se foi em outro vídeo que eu vi esses dias, de uma região na África, dominada pelos belgas, né? Acho que era no Congo belga, que eles tinham os trabalhadores negros tinham cotas de algodão para plantar e colher, né? E quem não atingisse essas cotas tinham as mãos mutiladas. Então, sim, muita gente foi mutilada por conta disso. Muita. E tem uma foto, assim, que foi produzida nesse local, que é uma foto que circulou o mundo inteiro, que é um pai ajoelhado na frente da mão decepada, filho pequeno, 6, 7 anos, ele chorando, assim, vendo aquela mãozinha decepada no chão. Uma criança de 6 anos que não atingiu uma cota, assim, de algodão colhido e teve a mão decepada, né? Então, isso é fruto do capitalismo do século XIX. Que danada está acontecendo no chat, pelo amor de Jesus. O pessoal não sabe se comportar nem no EAD, pô. Ainda não. Minha gente. Tava falando besteira. Aí a gente tava pedindo pro senhor dar ban nele. Eu não vou dar ban, não. A gente falou aqui sobre uma parte também, às vezes as pessoas elas escolhem entrar na vida do crime porque não tem dinheiro para comprar a droga. Isso acontece, né? Olha, vocês sabem, né? Eu sou estudioso do crime, e o crime é um dos fenômenos mais difíceis de se estudar, né? A criminologia é uma ciência extremamente complexa, porque não existe um consenso em relação a por que alguém escolhe o crime. Quer queira ou quer não, o crime ele seduz, porque às vezes é algo fácil e de retorno garantido, né? O cara rouba um sapato, depois foi fácil, foi legal, depois rouba outro sapato, depois rouba um celular, enfim. Então, o crime seduz. Então, tem muita gente que entra no crime porque quer.
Tem outras pessoas que entram no crime porque são levados a isso, principalmente as pessoas que, em alguns casos, às vezes é mais fácil o crime do que o trabalho, isso é inegável, né? Tem outras pessoas que entram no crime porque são obrigadas a isso, como, por exemplo, na zona do tráfico, né? Os adolescentes chamados aviãozinhos e tal, ou eles fazem isso, ou eles têm suas vidas, ou suas famílias ameaçadas. Então, isso é uma criminalidade compulsória. Mas a gente também não pode... Já pensei em fazer um curso de criminologia. Como assim fazer um curso de criminologia? É Oferecer... porque ele tá atrás de curso de extensão agora, viu? Ofertar um curso de Então, criminologia? é isso. Eu faço com todo gosto. Eu adoro falar de criminologia. Inclusive, tem uma pós-graduação lá na SES de Ciências Criminais que eu dou aula de criminologia e de sistema penitenciário. Posso pensar nisso. Não, largue não, IF não, muito cedo. Né? Enfim, vamos pensar. Eu posso montar um curso de extensão desse, é interessante. Né? Professor, mas o senhor acha que dá para vitimizar todo bandido também? Dá para o quê? Vitimizar, tipo, colocar como se fosse uma vítima do sistema, alguma coisa do tipo. Nem todo bandido é vítima do sistema, tá? Agora, a gente tem que pensar em crimes e crimes. Essa discussão que a gente está tendo agora é muito... A gente pensa muito em crime violento. E nem todo crime é violento. Toda violência é crime, mas nem todo crime ele é violento, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, por que se criminaliza, né? Se a sociedade ela quer punir com tanto rigor um maconheiro e banaliza o chamado crime de colarinho branco, por exemplo, que é o crime cometido por altos funcionários públicos ou altos políticos, né? Então, a gente tem que ver também qual é o conceito de crime daquela sociedade, né? E por que se banaliza uns e se quer punir outros, né? A sociedade brasileira é uma sociedade muito seletiva na sua comoção em relação à criminalidade, né? Aqui em Recife aconteceu um caso recente, vocês devem ter visto, que uma mulher branca, rica, filha do prefeito Tamandaré, né, praticamente não, foi culpada pela morte de um menino, né, que caiu do prédio que ela morava, ali no Recife Antigo, e foi por pura negligência, né? E assim, o marido dela, prefeito Tamandaré, ele teve agora a sua candidatura à reeleição aprovada, né? E a mulher dele envolvida na morte de uma criança por negligência, né? Sari Gaspar Corte Real, essa mesmo. Sari, essa mesmo, né? Enfim, então, o sistema judiciário e a opinião pública botam panos quentes quando o crime é cometido por uma pessoa branca, né? Mas, assim, cai de pau quando é cometido por uma pessoa preta ou, pelo menos, por uma pessoa branca pobre. Então, são duas formas de pensar a criminalidade, né? O sistema penitenciário está lotado de pessoas pobres que são presas por conta de crime de droga, né? Mas a gente sabe que os grandes traficantes, eles não são aqueles que estão no morro, não é o Fernandinho Beiramar, né? Eles não são a ponta da corda, né? Eles não são o fim do processo, né? Os grandes traficantes do Brasil, né, não estão nos morros esperando a polícia bater lá, esperando levar um tiro no meio do toitiço, né? Os grandes traficantes estão lá em Brasília, né? Vocês acham que aquele avião presidencial levando cocaína para Madrid era o quê? Vocês acham que aquele avião, aquele helicóptero cheio de cocaína ligado a Aécio Neves era o quê? Isso é narcotráfico pesado, né? Sendo que botam-se panos quentes em cima disso. Então, os grandes traficantes, os mandatários do grande tráfico não estão no morro, não. Então, a polícia não vai nunca desbaratar o tráfico se ficar nessa entra e sai, desce morro, sobe morro. Porque acaba morrendo muita gente inocente e o foco, a cabeça do tráfico está lá, governando o Brasil. E eu não estou falando aqui só do presidente, não, tá? Estou falando que a classe política brasileira ela tem um grande poder econômico e muitos desses políticos que chegam lá
em Brasília, seja no legislativo ou seja no executivo, o poder econômico dele vem também do narcotráfico, certo? Almoço e Flavinho, melhor coisa, não entendi. Ah, tá, não, tá, entendi. Não, pois o filme Tropa de Elite mostra realmente isso. Então, enfim, por que toda essa discussão, né? Porque tudo isso é muito ligado a esses conceitos que circularam no século XIX de racismo científico, darwinismo social, eugenia, branqueamento, e, enfim, uma necessidade de se justificar que o não branco, agora, quando eu falo não branco, é todo mundo, bota aí negros, orientais, indígenas, enfim, né? Todos os não brancos, eles são impuros, né? E que o branco europeu, bonzinho, alecrim dourado, deve levar a civilização para o mundo, tá? E isso explica justamente o fenômeno que eu queria chegar, né, ao ponto dessa aula, que é o que se chama de imperialismo ou neocolonialismo, né? Quando a gente fala de colônia, de colonização, de metrópole, a gente lembra muito do que aconteceu no século XVI, quando, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil, a Espanha colonizou a América Latina, a Inglaterra colonizou parte dos Estados Unidos e por aí vai, né? Esse é um fenômeno chamado de colonialismo, mas existe um fenômeno chamado neocolonialismo, que é quando a Europa praticamente reparte o mapa da África e da Ásia entre si, né, estabelecendo uma nova forma de colonização, em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor e em busca de mão de obra barata ou até gratuita, tá? Então, é um fenômeno chamado de neocolonialismo. Foi nessa época que o continente africano se lascou, né? A gente tem hoje a ideia de uma África empobrecida, de uma África tomada por guerra, por miséria, por fome, por doença, mas nem sempre foi assim, né? No século XVI, a África tinha países na África, reinos na África, muito mais ricos do que muito reino na Europa, né? Enquanto a França, por exemplo, estava toda dividida em feudos e cada feudo era cada um por si, Deus por todo, a África tinha grandes reinos riquíssimos, né? Mas isso foi desbaratado tanto pela escravidão e principalmente por esse fenômeno do neocolonialismo, tá? No século XIX, começo do século XX, né? Quando a África foi repartida pelos europeus e, em menor escala, por outros países, como os Estados Unidos e tal. E o que é que tem a ver esse racismo científico e esses outros discursos raciais? Era a justificativa que se utilizava, né? É óbvio que o discurso oficial não era que os europeus estavam invadindo a África para pegar riquezas, não era que estavam invadindo a África para escravizar o povo, não. O discurso oficial é que o europeu estava indo para a África ou indo para a Ásia para levar a civilização, né? Para levar o conhecimento, a ciência europeia, a religião europeia, o conhecimento europeu. Então, esse discurso justificava isso, né? A partir do momento que existe um branco puro e raças não brancas não puras, o europeu assume esse papel quase divino, né, de levar a civilização. Tem um comentário aqui, esse racismo científico criou um racismo estrutural, e agora mesmo, sem o racismo científico, ainda temos estrutural. Fato. Né? Esse racismo estrutural é muito difícil de ser desconstruído, porque uma falsa ciência é fácil você refutar, é fácil você provar que ela está errada, né? Isso não demora muito tempo. Agora, você mudar uma mentalidade, demora séculos, né? A mentalidade é uma coisa de longuíssima duração. Então, é muito difícil você desestruturar esse racismo, né? Esse racismo estrutural que você está falando, da cabeça das pessoas, porque a gente cresce naturalizando isso, a gente é criado naturalizando, a gente é forjado naturalizando isso. E isso tanto de maneira explícita, né, em alguns discursos, em algumas instituições, como de maneira implícita, né? Ontem eu estava vendo aquele Globo Repórter sobre a história da televisão e tal, e é muito interessante você perceber que durante décadas
os atores negros da Globo geralmente eram os empregados, os bandidos, ou aqueles que faziam papel de escravos na novela de época, né? Então, são maneiras sutis de perpetuar esse racismo estrutural que a gente tem hoje, né? Foram 300 e muitos anos de escravidão, né? O Brasil foi forjado, né, com base na escravidão, no autoritarismo, no patriarcalismo e na ideia de que o negro é inferior, e principalmente com a ideia de que o trabalho braçal é coisa inferior também. Isso é uma consequência muito grande da escravidão. Essa ideia de que o trabalho braçal, o trabalho de força, o trabalho que exige mais do físico do que da cabeça, do intelecto, é um trabalho inferior. Então, por isso que a sociedade brasileira, ela vê com maus olhos trabalho. O pedreiro é sempre pobre, o gari é sempre pobre, né? Mas o rico não. O rico é o médico, é o engenheiro, né? É o arquiteto, enfim. Então, isso também é ranço da escravidão, essa desvalorização do trabalho braçal. No próprio século XIX, eu estudei isso um pouco na minha tese, que eu trabalhei com trabalho penal, né? A palavra trabalho, ela tinha um sentido muito negativo, né? Trabalho, né? Quando se referia a trabalho, ou você se referia àquilo que o escravo fazia, ou você se referia ao que os presos faziam dentro do sistema penitenciário. Então, a palavra trabalho tinha uma ideia ou de punição, ou de algo obrigatório, compulsório, como era o trabalho dos escravos, né? Se você tinha uma oficina, enfim, dominava algum ofício, o cara não se denominava trabalhador, se denominava artesão, artífice, artista, ofício, enfim, mas a palavra trabalho tinha essa conotação negativa, ou era coisa de preso, ou era coisa de escravo. Então, isso é um ranço da escravidão, né? Tanto que no nosso linguajar atual, a palavra trabalho também tem algumas conotações negativas. Esse negócio dá muito trabalho, é muito trabalhoso, ou seja, a palavra trabalho remetendo a um esforço muito grande, a alguma coisa extremamente desagradável, difícil, dificultosa de fazer, né? Tudo isso tem a sua raiz na escravidão, certo? Bom, essa foi uma rápida introdução. Eu vou fazer uma projeção aqui. Eu fiz alguns slides, mas eu vou pular algumas coisas nos slides, porque eu já acabei já falando, certo? Bom, mas só para retomar, só uma coisa, como eu estou projetando, eu não estou vendo mais o chat, tá? Então, quem quiser falar, comentar, perguntar, faça pelo microfone, tá? O que a gente está achando agora é esse fenômeno chamado de imperialismo ou neocolonialismo, que é o quê? É a definição mais clássica, né? Quando vários países, né, eles dominam por vários territórios do planeta, basicamente África e Ásia, né? Eles dominam países não industrializados para implementar a indústria aos moldes europeus, né? Indústria de caráter meramente europeu, né? De capitalismo europeu, né? E essa corrida para colonizar territórios fora da Europa é para implantar essas indústrias em locais que fossem fonte de matéria-prima, né? Fonte de mão de obra barata ou gratuita e mercado consumidor. Tá? Então, as três funções básicas dessas novas colônias eram essas, tá? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, tá? Além de acomodação de um certo excedente populacional. Alguns países da Europa tiveram um boom populacional muito grande no século XIX, e para evitar tensões e conflitos sociais, eles mandavam uma parte da população para essas novas colônias. Claro que não mandava os ricos, os industriais, os filhos da elite, não, né? Mandava os pobres, mandava alguns bandidos, né? Alguns presos, para colonizar esses países. Então, basicamente, os principais atores nesse processo de conquista de territórios foram Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália de forma atrasada,
Japão, Estados Unidos e Rússia. Onde? Ásia, África e América, de formas diferentes. Na África e na Ásia, o fenômeno que aconteceu era o neocolonialismo, ou seja, era a conquista do território e instalação de uma colônia lá, administrada, invadida, né, mandando gente, mandando empresas, mandando instituições. E na América o fenômeno foi outro, foi o imperialismo. Né? Esse imperialismo na América, ele é o fenômeno, né? Ele é a parte da história da América onde os Estados Unidos assumem um papel de mandatário no continente latino-americano todo, tá? E os Estados Unidos praticamente ditavam as políticas econômicas desses países. Então, o que se estabeleceu na América Latina não foram colônias, mas foram uma grande área de influência política e econômica dos Estados Unidos, certo? E uma coisa a se ressaltar é que isso tudo gerou uma grande concorrência, uma grande disputa entre esses países por territórios, né? Por colônias, por áreas de influência, enfim, né? E a grande consequência disso vai ser a Primeira Guerra Mundial, né? Podem perceber que aí onde eu boto a definição, esses países que estão aí listados são basicamente os países que mais se envolveram na Primeira Guerra Mundial, né? E Alemanha e Itália formaram um bloco na Primeira Guerra Mundial de oposição a esses outros países, porque a Alemanha e a Itália foram os últimos países da Europa a entrar nessa corrida por colônias, porque enquanto França, Inglaterra, Bélgica já estavam lá acelerados, conquistando territórios na África, na Ásia, a Alemanha e a Itália estavam passando pelo seu processo de unificação. Eles não eram um país como a gente conhece hoje. A Alemanha e a Itália eram vários reinos independentes uns dos outros, né? E houve esse processo de unificação desse país, né? O processo de unificação na Alemanha, encabeçado pelo militar Otto von Bismarck, e na Itália foi um movimento mais de cunho popular, né? Um dos grandes líderes desse movimento foi Giuseppe Garibaldi, que não era um homem da elite, né? Mas teve o apoio de parte da nobreza, né? Da nobreza do centro da Itália, da nobreza de Roma, porque quando a Itália se unificou, a sede do governo italiano virou Roma, né? Que tanto era sede de grandes reinos, como era a sede da Igreja Católica, né? Mas, enfim. Bom, aqui é aquela questão da missão civilizadora, né? Que é o branco assumindo esse fardo de levar a civilização, de levar o conhecimento, a ciência branca para o resto do mundo. Bom, antes de voltar para aquele slide, né? Eu só quero que vocês percebam aí como ficou o mapa da África nesse fenômeno neocolonial, tá? Vejam que esse mapa, ele lembra um pouco o que é o mapa da África hoje, né? Porque uma das estratégias que os países europeus utilizaram na conquista dos territórios africanos era juntar no mesmo território reinos, tribos, grupos que eram rivais. Por quê? Porque eles se matavam entre si. Não dava esse trabalho dos exércitos europeus de exterminar a população. Juntavam no mesmo território grupos ou reinos que eram rivais e eles se matavam, né? E os sobreviventes acabavam ajudando o europeu a penetrar no território. Então, isso foi uma estratégia muitíssimo utilizada. Então, vejam aí, não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler as legendas para vocês verem como estava dividida a África, né? A maior parte da África, ó, aqui no norte, tal, essa partezinha azul, né, era território de colonização francesa. Aqui, eu vou estar indo embora já. Já aqui embaixo, ó, África do Sul, Rodésia, etc., regiões, aqui também no norte, no leste, regiões de dominação britânica, inglesa, tá? Tem alguns potentados alemães, né? Nessa cozinha marrom aqui, a atual Namíbia, Camarões, alguns territórios portugueses, como Angola,
Moçambique, o Malawi atual, que são países hoje que até hoje falam português, né? Aqui no centro da África, o Congo belga, né? Que eu estava comentando lá, do rei Leopoldo da Bélgica, que matou muito mais gente que Hitler. Territórios espanhóis, aqui em cima, ó, Marrocos espanhol, tá? Professor, Alguns... Oi? fizeram uma pergunta aqui no chat. Foi na Rodésia onde exterminaram vários fazendeiros brancos? Foi. Eu agora não lembro se foi na Rodésia do Sul ou do Norte, mas foi. Né? Sei que era na região inglesa. Onde é que eu estava? Sim, eu estava no território espanhol tal. Território italiano, ó, aqui é a Somália, a Eritreia, a Líbia. E aqui, um território anglo-egípcio, o que é o Sudão anglo-egípcio, que era uma região que foi dominada tanto pela Inglaterra como pelo egípcio. Era uma grande aliança aí entre britânicos e o Egito. Então, percebam o seguinte, né? Os grandes dominadores da África eram França e Inglaterra. Tá? A Bélgica tinha uma grande influência aí no Congo belga, e percebam que poucos territórios estavam na mão da Itália, da Alemanha, né, e de outros países menores, como Portugal, por exemplo. Então, mas Portugal, ele teve um papel muito secundário nessa época, né, tanto que durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal procurou não se envolver muito. Mas a grande questão é que, como a Itália e a Alemanha ficaram com poucos territórios, eles se sentiram extremamente prejudicados nessa corrida. Então, por isso que eles formaram um bloco na Primeira Guerra Mundial contra, basicamente, França e Inglaterra, e também Estados Unidos. E outra coisa, principalmente os alemães, né, eles ficaram com alguns territórios que, por exemplo, aqui, ó, África Oriental Alemã, ele não era um território muito estratégico, porque já está voltado para o Oceano Índico, né? Uma grande disputa estava aqui, no Oceano Atlântico, por conta da ligação que se fazia entre África, Europa e América, certo? Ixi, eu apaguei o... Não, acho que eu não botei eu não botei o mapa da Ásia. Mas o mapa da Ásia, ele também mostra alguns outros países influindo lá, como, por exemplo, a Holanda, né, a própria Rússia, enfim. Mas eram territórios menores, né, e foi uma colonização menos efetiva do que na África, tá? O continente realmente que recebeu um grande contingente de países, de exércitos, de empresas, foi o continente africano. Aí eu quero voltar um pouco para fazer uma comparação entre o que foi a colonização do século XVII até o século XV até o século XVIII e esse neocolonialismo no século XIX, né? As grandes diferenças, além de, óbvio, tempo e espaço, né, local, né, que no século, na Idade Moderna, na América, na contemporânea, foi a África e a Ásia, mas era o regime econômico que estava predominando. No século XV ao XVIII, a gente tinha o cenário do mercantilismo, né, que é aquelas práticas econômicas de sustento das monarquias absolutistas tal, e que eram práticas eminentemente voltadas ao comércio. Comércio, pirataria, exploração das colônias, etc. Aqui, no século XIX, a gente já vê grandes monopólios capitalistas, ou seja, grandes empresas nacionais, multinacionais ou transnacionais, que estavam se instalando nesses locais apoiados pelo Estado. Então, enquanto no passado, né, no século XV e tal, eram colônias simples, né, e algumas instituições que iam para as colônias, né, aqui, no século XIX, eram empresas e o Estado apoiando com dinheiro, né, com recurso. Existe um grande papel aí do sistema bancário e os seus exércitos. Então, foi uma coisa extremamente violenta, né? E o grande interesse no século XIX
era essa questão de exportação de capitais, né? Quando eu falo capital, não é só capital, dinheiro, é recursos, todos os recursos necessários para a industrialização. Então, entendo um capital como dinheiro, como matéria-prima, como mão de obra, né? E o próprio maquinário, a própria estrutura das indústrias, das fábricas, tal, que eram instaladas nesses países, né? Outra diferença era o argumento utilizado nessa época, porque enquanto lá no século XV, XVI, se falava muito que era a expansão da fé cristã, a catequização dos índios e dos negros, né? Isso acontecendo em plena contra-reforma católica, que estava tentando barrar o avanço das reformas protestantes. No século XIX, o discurso não era mais religioso, era um discurso civilizacional. Então, aí entra esse negócio, o branco superior, a missão civilizadora do branco levar a civilização europeia, né, o conhecimento europeu para o resto do mundo. E, por trás disso, o grande objetivo de branqueamento da população mundial, tá? E, por fim, outra comparação que se faz é o tipo de capitalismo da época. Se costuma chamar o mercantilismo de capitalismo comercial, né? É um termo que é bem discutível, porque capitalismo não é sinônimo de comércio, capitalismo é sinônimo de industrialização, tá? E no século XIX a gente já tinha um capitalismo financeiro monopolista, porque o que se assistia aqui era a emergência de grandes empresas, tá? Não só nacionais, mas internacionais, e o capitalismo financeiro encabeçado pelo sistema bancário. Tá? O grande sistema bancário ele foi muito requisitado e foi muito partícipe desse processo de conquista da África e da Ásia. Certo? Então, essas são algumas comparações que a gente faz do fenômeno do colonialismo e do neocolonialismo. Aí sempre tem aquelas perguntas, tal. Professor, qual foi o mais violento? Qual foi o pior? Assim, nenhuma colonização da forma que é feita, ela é sadia, né? Eu não gosto de comparar o colonialismo e o neocolonialismo de forma para dizer quem é mais violento, quem é menos violento, quem é mais prejudicial e quem é menos prejudicial, né? A comparação que se faz é das estratégias utilizadas e dos argumentos utilizados. Mas, assim, os malefícios para os territórios colonizados são grandes, tanto no momento histórico como no outro, né? Bom, e aí nesse slide a gente vê algumas consequências desse neocolonialismo, principalmente na África, né? Como a desestruturação dos sistemas produtivos locais. Assim, como eu falei, a África tinha vários reinos já bem estruturados e tal, mas esses reinos não eram reinos capitalistas, né? Capitalismo é um fenômeno que surge na Europa e se espalha através da Europa, né? Mas eram reinos de base agrária, né? Tanto uma agricultura de subsistência ou até uma agricultura de exportação entre os reinos africanos, enfim. Mas esses arranjos produtivos locais, eles vão ser violentamente destruídos para a implantação das indústrias europeias, ou, se não são destruídos, são adaptados para isso, né? Como, por exemplo, eu falava da exploração de algodão no Congo belga. O algodão já era plantado naquela região há muito tempo, sendo que os belgas se apropriaram dessa produção para instalar ali uma grande rede de indústria têxtil, né? Então, eles utilizaram o arranjo local para instalar uma empresa europeia, certo? Minha gente, me aguardem 2 minutinhos que eu vou aqui atender o interfone e volto já. Rapidinho, viu?
Voltei. Foi o entregador de água. Eu estava falando de quê, minha gente? Me perdi aqui. Me lembre, por favor. Lembrando que eu não estou vendo mais o chat, tá? Alô? Nessa hora todo mundo se cala. Tu tá falando sobre a indústria têxtil no Congo devido ao avanço. Então, o que o Congo fez foi pegar um arranjo produtivo já existente, né, para promover a exploração capitalista, né? Enfim, e as outras consequências, elas são bem evidentes, né? A fome, a miséria, a disseminação de várias doenças que não existia na África, e também o contágio pelos europeus de doenças na África que não existiam na Europa, né? Enfim, e assim, foi uma época que muita gente morreu, por exemplo, de gripe, de tuberculose, de cólera e tal, né? Agravamento de conflitos regionais, principalmente por conta daquela estratégia que eu falei, né, dos europeus juntar dentro do mesmo território grupos de rivais que acabavam se matando entre si, e isso causa conflitos na África até hoje, porque depois disso tudo, o mapa da África foi remoldado, né, e até hoje, dentro de países africanos, existem grupos rivais, né, porque a configuração desses países não respeitou essas questões étnicas, né. O desenvolvimento de nações industrializadas, enfim, isso era a grande consequência que se esperava, que esses países europeus enriquecessem, tivessem sua indústria ampliada de maneira internacional, aumento de lucro, etc., tá? Mas, assim, para mim, né, enquanto historiador, a grande questão disso tudo, né, além das consequências sociopolíticas na África, são essas disputas imperialistas que isso causou, né? Porque, como vocês viram no mapa, na lógica dos países europeus, a divisão de territórios era completamente desigual, né? Basicamente, França e Inglaterra detinham mais de 50% do território africano, né? Então, isso gerou muita... Oi. Perguntaram aqui, você ouviu que alguns países estão cobrando indenização da Alemanha e Bélgica? Isso hoje? Estão estudando para cobrar, na verdade. Não vi isso não. Que babado é esse? Foi Gabriel que tá falando aqui. Se ele quiser abrir o microfone para falar aí... Pois é. Vai falar não? Oi, eu vou botar o link aqui. Bota. Bom, mas assim, né, só para fechar... Foi o Burundi, ele é da África Central. Ele está cobrando da África e da Alemanha. Deixa eu ver quanto é que ele está cobrando. Ele está cobrando da Alemanha 36 e da Bélgica. bilhões de euros. Uhum. Essa indenização seria para alguém ou para o país? Para o país, por causa dos processos de colonização que ele sofreu. Uhum. Eu acho bem empregado, não vou mentir, né? Mas, sim, voltando, né, que é o gancho do próximo assunto, que a gente vai discutir e tal, que essas disputas imperialistas tal, elas vão gerar formação de blocos, né, blocos aliados entre si, etc. E uma tensão muito, muito grande. Porque, paralelamente a essa corrida por territórios, os países vão estar se armando, né? Existia uma corrida armamentista por trás disso, né? E essas armas eram produzidas em massa, tanto para facilitar a dominação, como também porque os países envolvidos, eles tinham a certeza de que um conflito armado era inevitável, de que ia acontecer alguma coisa que ia estourar a guerra, né? E esse estopim foi o assassinato de Franz Ferdinand em junho de 1914. Então, tudo isso vai gerar essa disputa entre países, formação de blocos, né, e essa tensão toda vai descambar na Primeira Guerra Mundial, né, que, como eu já tinha falado, é assunto
das aulas seguintes, tá? Então, vejam que, eu não sei se na cabeça de vocês ficou claro, né, que a minha ideia era, deixa eu clicar aqui no link, era justamente fazer esse link, né, essa ponte entre esses discursos raciais pseudocientíficos e o neocolonialismo, o imperialismo, né, porque esses discursos foi a arma ideológica para o imperialismo poder acontecer, né? E o europeu ainda pagar de bonito, né? O europeu ainda pagar de justo, porque estava querendo civilizar os impulsos, né? Enfim, minha gente, agora que estou vendo aqui, é o Burundi, né? O Burundi é um dos países mais pobres do mundo, né? E passou pela mão da Alemanha, passou pela mão da Holanda também, enfim. Europeu fala sensato. Oi. Essa visão que, tipo, de o europeu ser mais... ser colocado como bonzinho é até colocado também na matéria de história, né? Nossa visão histórica é tudo voltado para como o europeu viveu durante a história do mundo. Não, a gente tem Desculpa aí, eu fui ligar o computador na tomada. A gente tem uma formação cultural, uma formação histórica muito, muito eurocêntrica, né? Então, a gente aprende realmente que a Europa é quase uma entidade superior, né? E, assim, eu precisei chegar no doutorado para começar a repensar isso, né? Tem uma disciplina que eu peguei no doutorado, que é uma disciplina bem teórica, a teoria da história, inclusive da disciplina. Mas o que eu achei muito interessante foi que a professora lá, ela propôs a gente pensar a história não pelos olhos do Ocidente, mas pelos olhos de quem o Ocidente esconde, né? Então, a gente leu historiadores africanos, historiadores do Oriente Médio, chineses, enfim. Foi uma discussão bem interessante. Mas tem um livro que eu acho extremamente relevante nessa minha formação. O nome do livro é O Roubo da História. O argumento dele é que, até o século XVII, a Europa, eu vou disponibilizar assim os slides, a Europa era o quintal do mundo, né? Mas a Europa, ela conseguiu reverter uma narrativa histórica e fez com que, pelo menos no campo da narrativa, né, no campo da história que estava sendo contada, ela fosse vista como o centro do mundo, como se o resto do mundo se desenvolvesse em função da Europa. Mas, na verdade, a Europa não era nada até o século XV, até o século XVII, mais ou menos. Né? Por quê? A Europa estava margeada, por exemplo, até a Reconquista, pelo grande Império Muçulmano, pelo Império Árabe, né, enfim, né, que foi um império rico, tanto em dinheiro, como rico em cultura, em filosofia, em arte, em arquitetura, né? Estava margeado também por populações africanas que tinham um desenvolvimento muito diferente da Europa, mas eram reinos extremamente bem estruturados, né? Tinha o Extremo Oriente, China, Japão, que eram sociedades extremamente desenvolvidas, milenares, né? A Índia também. Enquanto isso, a Europa ainda tentava se reerguer desde a queda do Império Romano, isso passando pela desorganização do mundo feudal, etc. e tal. Então, a Europa foi por muito tempo o quintal do mundo, mas ela conseguiu contar a sua história de maneira de que o mundo acreditasse que o quintal do mundo era o resto e a Europa era a casa grande, né? Mas isso realmente é fruto de uma cultura eurocêntrica que a gente está acostumado. A própria forma da gente estudar a origem do Brasil, a colonização do Brasil, é uma forma eurocêntrica, porque a gente estuda como Portugal colonizou, como Portugal chegou, né? Como até os portugueses proclamaram a independência do Brasil, mas a gente vê a história do ponto de vista do Brasil, da construção do Brasil. É muito, muito arraigada essa cultura eurocêntrica, né? Bom, para isso, eles realmente foram bem competentes em fazer a gente acreditar que eles são os senhores do mundo, né? Mas, enfim, assim, enquanto a Europa, por exemplo, a França, regiões da Alemanha, da Itália, na Idade Média, estavam todas partidas em feudos, em reinos, em pequenos estados,
O Império Muçulmano estava aí produzindo arte, produzindo cultura, produzindo filosofia, produzindo medicina, conquistando território. A China já estava lá, rica, navegando pelos mundos. Inclusive, quando o europeu chegou no Brasil e tal, os mapas que eles utilizaram eram mapas chineses, né? Enfim, então, a Europa não tinha nada não era essa Brastemp toda, não, como se dizia antigamente. Era a Europa que era o quintal do mundo. Bom, minha gente, mas é isso. Mais algum comentário, alguma dúvida? Bom, pelo silêncio, eu vejo que está todo mundo entendido e está todo mundo com fome também, não é isso? Bom, seguinte, eu vou o quê? Esqueci o que eu ia falar. Sim, eu vou disponibilizar esses slides no Google Classroom e a gente também vai utilizar ele na próxima aula síncrona, tá? Quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial. Vou colocar os slides, tá? Vou colocar os slides e já vou também deixar aberto para vocês já elaborarem as próximas perguntas para o questionário sobre isso que a gente discutiu hoje, tá? Pode utilizar os slides ou pode até pegar outros textos de apoio que vocês quiserem. Beleza? Aí eu vou fazer como na semana passada, deixar aberto lá para vocês enviarem até a sexta. Não, no caso, eu vou colocar no próximo sábado para vocês entregarem na outra sexta-feira. Beleza? Mas os slides eu boto já hoje. O senhor tem algo a dizer sobre as perguntas? Eu ainda não vi, porque como eu coloquei até ontem, eu ainda não peguei elas não, mas eu vou dar uma olhada até segunda-feira e vou comentando. Acho que dá para comentar individualmente lá no chat, né? No chat, não, no Google Classroom. Aí eu dou um feedback para vocês lá. Fiquem tranquilos. Beleza? Estamos acertados? Então é isso, minha gente. Bom fim de semana, descansem, juízo e lutem pelo fim do capitalismo e do patriarcado. Beleza? Bom almoço para vocês também. Valeu. Bom fim de semana. Né? Tchau, tchau. Eita, eu ainda estou gravando, nem parei a gravação. Sim, quando